Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho fazer mais um vídeo para um quadro, uma série, nem sei que nome dá, que é livros que foram proibidos. Eu acho que eu já fiz 5 ou 6 vídeos com este tema, então considerando que a cada vídeo eu indico 3 livros mais ou menos, acho que nos primeiros eu indicava 5, então a gente já tem aí uma boa lista de livros que foram proibidos aí no decorrer do tempo. Agora, por que foram proibidos? Eis a questão. Eu fiz uma classificação minha, uma categorização, em que digo que são 3 os motivos, né? Normalmente são 3 os motivos que fazem com que esses livros sejam proibidos. E às vezes um livro ele pode ser classificado em mais de uma categoria. Então o livro é proibido ou porque fere a moral da igreja, e quando eu falo igreja, a maior parte das vezes é a igreja católica, ou porque o livro incomoda o Estado, né, os gestores, porque no livro há alguma evidência ou alguma denúncia de desleixo, omissão e responsabilidade do Estado. Muitas vezes é para indicar abuso de poder, totalitarismo. O livro pode ser uma afronta à sociedade por razões religiosas, mas aí é de cada um e não da instituição, a igreja em si. Se bem que as normas vêm da igreja, mas enfim. Moralismo mesmo, por afronta aos costumes. Há uma diferença entre a igreja proibir porque fere os preceitos da igreja, né? Se a gente lembrar da Inquisição, os livros proibidos. E uma outra coisa é por ter escandalizado a sociedade por algum motivo e tal. Família, Estado e igreja. Bora lá as minhas indicações. O Mestre Margarida, do Mikhail Bulgakov. Este livro é uma alegoria. A gente está aqui na Rússia, década de 20, eu acho, do século 20, ou os primeiros anos ali do século 20. Não, década de 20, porque aqui já é gestão Stalin. E aqui o diabo aparece, numa associação direta a Fausto. Aqui a gente tem mais uma história de pacto Fausto. Eu fiz o Fausto como um mito moderno, vou deixar o vídeo aqui, e também fiz um vídeo sobre este livro. Então aqui a gente está num contexto russo, totalitarismo de esquerda. Este livro ele não foi publicado enquanto o autor estava vivo, se eu não me engano. Não foi publicado ali na Rússia. Este autor ficava até sob vigilância do Stalin, né? O Stalin também não o deixava sair da Rússia. Aqui ele satiriza, é uma alegoria, ele satiriza o governo de Stalin, ele satiriza a situação. O diabo aqui é divertidíssimo. O diabo pinta e borda, enfim. É um livro cheio de detalhes, mas ele foi proibido por uma afronta ao Estado. Ele foi nat proibido, ou seja, já nasceu proibido. Tanto é que não foi publicado quando nasceu. Ele foi publicado após a morte do autor, muito tempo depois. Eu acho que já tinha até morrido o Stalin e tal. Porque ele seria, obviamente, considerado uma afronta. O Memorial do Convento, do José Saramago. Este livro aqui configurou, não sei se ainda configura, nos livros proibidos pela igreja. Não estou falando de Inquisição, já não havia Inquisição, esse livro foi publicado na década de 80, acho que 1982, alguma coisa assim, já não havia Inquisição. Mas a igreja tinha lá os livros que ela não recomendava, ou tem ainda, eu já nem sei, hein? Aqui é a situação da construção do convento, palácio de Mafra. E a gente tem o contexto também do padre Bartolomeu de Gusmão construindo a passarola. A gente está aqui no finzinho do século XVII, comecinho do século XVIII. A gente tem o casal Blimunda e Baltazar, que ajuda na construção do convento Mafra e também ajuda o padre a construir a passarola, que foi proibida lá. E assim, são histórias reais. Esse convento realmente foi construído, o padre Bartolomeu de Gusmão realmente existiu, era brasileiro inclusive, ele construiu a primeira coisa que voava, assim, acho que no comecinho do século XVIII, que é essa passarola, uma espécie de balão e tal. E aqui também a Blimunda era considerada meio feiticeira, tinha a Inquisição aqui dentro, enfim. A igreja proibiu este livro por, acho que, não gostar de como as coisas estavam sendo representadas ali. É um livro que, de alguma forma, pelo menos foi assim que a igreja entendeu, ele afrontava os preceitos católicos, certo? Mas eu não achei nada demais aqui, eu gostei bastante.
Aliás, eu nunca vejo nada demais em livro nenhum para ser proibido, né? Eu já falei para vocês que a arte pode falar sobre qualquer coisa. E o último livro, As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. Pasmem vocês, este livro foi proibido no Brasil em 1937. Eu lembro bem da data, por quê? Porque Estado Novo. Né? A gente tinha aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, uma biblioteca infantil maravilhosa chamada Pavilhão Mourisco. Era uma espécie de castelinho árabe. Sabe quem dirigia essa biblioteca? Quem estava lá? Quem era a diretora, a coordenadora? Cecília Meirelles. E o marido dela construiu cenários assim de Mil e Uma Noites. A construção era toda em estilo árabe. E aconteciam coisas maravilhosas lá. Acho que uma das primeiras bibliotecas infantis do Brasil e do mundo, né? No Brasil surgiu concomitantemente com o resto do mundo. Com o governo de Getúlio, Estado Novo. O espaço foi fechado porque encontraram o livro de Tom Sawyer lá. Este livro tinha um caráter subversivo. E aí fecharam o espaço. A Cecília Meirelles tentou argumentar, escreveu carta e tal, mas não adiantou nada. Fecharam o espaço, que tinha sido aberto havia, acho que 3 anos, 1934. E sabe no que transformaram o espaço? O espaço que ficava assim de frente para a Bahia, se vocês pesquisarem na internet vocês vão ver imagens. Ficava de frente assim para o mar e tal, lindeza. Transformaram num edifício de coleta de impostos. Muito simbólico isso, né? Consideraram uma afronta ao Estado, subversivo Tom Sawyer, né? Aqui temos 3 livros, 2 que afrontaram o Estado e 1 que afrontou a Igreja. Eu acho que Mestre Margarida é mais justificável assim, para o contexto. Você percebe uma lógica ali de proibição, não que a gente concorde, eu, né? Não que eu concorde, mas havia uma lógica de proibição, faria todo sentido que proibissem o Mestre Margarida naquele contexto. Nos outros casos, não. Me indiquem mais livros proibidos, né? Eu já falei, eu tenho 5 ou 6 vídeos com este tema. Sei que vocês vão dar uma olhadinha lá pra me indicar, mas assim, podem falar o que eu já tiver dito também, que eu separo, vejo. E aí, na medida do possível, tentar ler, porque eu adoro essa série. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos.